Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Sabrina Mello, eu falo de Bauru, São Paulo, eu tenho 41 anos, sou divorciada, voltei aqui para minha cidade em dezembro e eu me converti em 2018, me batizei em julho, dia 17 de julho de 2018. E aí eu conheci meu ex-marido, me casei e o casamento não deu certo, gente. E aí eu me afastei de Deus completamente. Depois eu vou contar algumas coisas para vocês aqui, é só uma breve apresentação, tá? E aí, em dezembro, eu precisei voltar para minha cidade sem nada. E o que eu tinha conseguido para recomeçar aqui, eu também perdi. E aí, eu fiquei algum tempo, o Senhor tratando de mim, até que eu realmente voltasse meu coração para Ele. Também vou contar isso para vocês, tá? Primeiro, eu já orei aqui antes. Tô refazendo esse meu canal do YouTube. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui o celular. Aí. Eu tô refazendo o meu canal aqui. Deixa eu ajustar mais, gente. Tô refazendo meu canal aqui do YouTube, eu paguei até os vídeos que tinha alguns vídeos só, tá? Agora esse vídeo vai ser exclusivo pra isso, pra falar a palavra de Deus, a minha vida, de como Deus tem agido na minha vida. Gente, a Yarin tá aqui, é minha chau-chau, tá? Então se ela latir, vocês já sabem. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu já orei antes pro Senhor, mas eu vou orar novamente aqui, Deus Pai amado, querido. Que o Senhor derrame a tua graça, Senhor, tua sabedoria e entendimento, toda vez que nós lemos essa palavra, Deus, e que as pessoas que estão nesse canal, Senhor, que eu vou compartilhar, as pessoas que vão entrar, que vão curtir, Senhor, que o Senhor venha falar ao coração delas exatamente aquilo que elas precisam ouvir, aquilo que elas buscam do Senhor, Deus, em nome de Jesus, amém. Então, gente, aconteceu muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Hoje eu vou falar com vocês sobre Gênesis, né? Eu tô estudando por conta mesmo a Bíblia desde o começo, tá? E eu acompanho uma moça aqui no YouTube e tá sendo muito bom o estudo dela, tá? Mas antes de eu começar o estudo com ela, o pastor também lá da minha igreja fez 2 dias de pregação sobre Gênesis, tá bom? Foi muito legal, então também me ajudou realmente a pensar em começar em Gênesis mesmo, né? A gente conhece vários livros da Bíblia, tem livros da Bíblia que eu vou ser sincera pra vocês que eu nunca nem li, então essa é a empreitada agora, tá? Então, Gênesis, deixa eu só ver quero que vocês leiam tudo, tá? Leiam o 1 e o 2. Assim, gente, eu tô em a Bíblia aqui e a Bíblia no tablet, porque eu tenho 1 grau pra perto e agora não tenho condições de fazer o óculos. Então, a letra da Bíblia tá ficando cada dia, essas notas de rodapé aqui eu nem consigo ler mais, né? Tô com 41 anos, então tá ficando difícil ler. Eu preciso fazer o óculos, mas realmente ainda não tenho condições. E na verdade é sobre isso, sabe? Porque eu tava esperando ter condições para fazer esse canal, para começar. E ontem eu fui na igreja e o Senhor falou claramente comigo, sabe? Claramente, que eu tinha que começar. Que através disso o Senhor vai me abençoar. Através desse canal o Senhor vai me abençoar, sabe? Que faltava só isso pra minha vida mesmo. Mas, gente, falta tudo na minha vida. Em questão financeira, em questão de tudo. E ao mesmo tempo não falta nada, porque eu tenho Jesus, o principal eu tenho, porque nessa terra, mesmo que eu acumulasse milhares, milhões, eu não vou levar nada daqui, gente. O que importa é o que eu faço aqui e quem eu represento aqui, que é Cristo, a identidade de Cristo. Porque quando a gente morrer, vai ser triste quem não tiver Jesus. Então eu tô fazendo de tudo mesmo para poder ir pro céu, ficar com Jesus. Porque vocês imaginam, a terra aqui tá horrível, tá tenebrosa, porque o Espírito Santo ainda tá aqui, não está pior, porque quando o Espírito Santo se retirar, a gente não vai dar para viver aqui. Vai ser muito ruim, sabe? Nós vamos chegar em Apocalipse, creio eu, né? Que a gente chega nesse estudo e a gente vai ver sobre isso também. Então, Gênesis, eu parei até aqui no capítulo 17. Eu vou anotar aqui, que eu parei no 17, só para não me perder. Vou anotar aqui mesmo. Gênesis 17. Eu tenho um outro caderno também, gente, que eu tô fazendo estudo de Gênesis. Aqui, esse caderno aqui, que eu tô anotando, é do jejum, tá? Então, Gênesis aqui, ó. Deixa eu só ver com vocês. Então, aqui vai falar da criação, né? Que Deus, né? Deus criou o céu e a terra. Vamos ver aqui. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Capítulo 1, versículo 1. Eu quero que vocês leiam, tá? Eu vou deixar para vocês lerem, porque é extenso, isso não é um estudo Isso não é um estudo bíblico, na verdade. Eu quero trazer uma palavra para vocês. Eu só tô olhando aqui para meditar essa palavra, tá, gente? Então, depois ele vai falar sobre a origem da humanidade, como Deus fez a gente, né? Fez Adão e Eva.
E aí a serpente ofereceu o fruto da árvore do conhecimento, porque Deus falou para eles não comerem desse fruto, gente. Porque Deus não queria que eles soubessem do que tinha no mundo, né? Deus queria preservar eles puro. E Satanás, ele vem trabalhando isso na minha mente, sabe? Os ataques mudam, conforme você vai tendo mais conhecimento na palavra, os ataques mudam. E aí ele fala, nossa, que Deus é esse que é tudo pra ele, que Deus, sabe, fica colocando na minha cabeça que Deus é egoísta, mas é mentira, gente. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E na Bíblia, nessas partes aqui mostram que Deus caminhava no jardim do Éden com Adão e Eva. Então nós éramos, né, o Adão e Eva eram amigos de Deus ali no jardim. Adão e Eva eram amigos de Deus no jardim, entende? Nós não fomos criados para ser servos de Deus. Nós somos criados para ser imagem e semelhança, amigos. Hoje nós nos tornamos servos através do sacrifício de Jesus, né? Então aqui fala, né, que achei, gente, eu queria falar para vocês aqui, ó. O que Deus falou, né? Então falou que vai dar luz, dores de parto, né? Mas essa parte aqui que eu queria falar para vocês, que nós vamos comer o suor da nossa terra, né? Essa parte aqui, eu vou até grifar esse versículo aqui, gente, que eu não quero esquecer mais. Eu vou colocar em rosa aqui. Ó, então vai ser Gênesis 3, versículo 21. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Gente, eu tô com o Spotify gratuito, então tá passando outras músicas ali, mas eu tô ouvindo música evangélica, tá? E o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher os vestiu. Né? Então, assim, mesmo depois que nós pecamos, mesmo depois que Adão e Eva pecou, o Senhor ainda teve misericórdia. O Senhor, ele não puniu, ele deu consequências do pecado. É isso que eu quero que você entenda. Né? Adão e Eva era puro, não tinha pecado. Comeram o fruto da árvore proibida, pecaram. Deus, ele abomina o pecado. Então, a consequência do pecado foi: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto é pós e pó tornará. E a mulher, né? Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Né? Então, a consequência do pecado foi isso. Isso foi a consequência do pecado. Deus instituiu isso, que todo pecado ia ter consequência, certo? Mas ele foi misericordioso, porque Adão e Eva, eles correram, se esconderam, ficaram, nossa, nós estamos nus, tomaram o conhecimento das coisas. Então, o Senhor, é isso que eu quero trazer para vocês, ele foi misericordioso nesse primeiro momento, já que nós temos o relato na Bíblia. E o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu, certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Deus, ele é misericordioso. Eu não tô pregando, a Yari vem aqui, gente. Eu não tô pregando religião, tá? Mas se engana você, que você pecando, fazendo o que você tá fazendo, que você vai se aproximar de Deus, tá? Sabrina, quais são os passos para eu me tornar serva do Senhor, filha do Senhor, filha e serva? Primeiro, você tem que confessar os seus pecados. Segundo, você tem que se arrepender do que você confessou, de tudo. Não adianta você mentir para você mesmo. É você e Deus ali, você entende? E ele sabe o que você fez, ele sabe o que está no seu coração. Depois você tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E depois você precisa se batizar. Porque você aceitando Jesus como Senhor e Salvador e buscando ali, você já tem um batismo com o Espírito Santo. Mas você precisa se batizar, o seu corpo precisa descer as águas e voltar, porque isso significa a morte do velho eu e o renascimento do novo eu. Tá, gente? Eu agora falando um pouco da minha conversão e também falando da misericórdia do Senhor. Eu me converti, eu desci as águas, eu fui batizada no Espírito Santo, eu fui liberta, tá? Porque eu servi os demônios em uma outra religião. Em uma religião, né? Eu servi os demônios. Eu me converti, mas eu não resolvi ter a identidade de Cristo. Eu não deixei Cristo trabalhar em mim. Eu era uma crente fervorosa, gente. Para ser liberta dos demônios, eu fiquei 6 meses fazendo jejum de 12 horas todo dia, para a igreja quase todo dia, manifestava quase todo dia, tirei acho que 11 ou 12 sacos de lixo enorme de cá, de coisas consagradas ao diabo. Eu vou falando isso aos poucos com vocês, tá? E aí eu me casei, fiquei 2 anos muito bem casada aqui em Bauru.
Depois a traição entrou no meu casamento, eu traí o meu ex-marido e a gente foi embora pra praia achando que a gente tinha recebido uma bênção, mentira, nós não pedimos direção pro Senhor de nada, nós fomos fazendo tudo da nossa mente, deu tudo errado, tudo, a gente só foi regredindo, e chegou ao ponto de eu perder tudo lá em Caraguatatuba, que é a cidade que eu tava morando, e eu voltei para Bauru, tinha promessa de um trabalho na área que eu estudei, que eu só era corretora, né? Eu tenho Cresce, tudo. E também não deu certo esse trabalho, gente. Em janeiro eu fiquei aqui, olha, eu vou falar para vocês, a minha mãe me dando comida, uma amiga minha de Caraguá que a gente faz estudo bíblico, fazendo compra no iFood, mandando entregar aqui para mim lá de Caraguá, comprando nos mercados aqui, mandando entregar aqui. Foram dias difíceis. Eu participo do grupo de jovens da igreja que eu frequento e o grupo de jovens fez uma oferta na minha vida para eu conseguir pagar as contas, porque eu ia ficar sem luz, sem nada aqui, né? Eu voltei para o apartamento que eu moro, que é da minha mãe esse apartamento, mas eu sempre morei aqui. E a menina que morava aqui, a gente deixou meu apartamento destruído, acabou com o meu apartamento, 21 furos na parede. Então, eu até xinguei ela, sabe? Assim, porque ela me xingou, também xinguei ela. Fiquei 2 dias fazendo faxina, gente. Até hoje tem sujeira que não sai. Eu passei mal com os produtos que eu usei. E a primeira coisa que Deus ministrou na minha vida, quando eu voltei aqui para esse apartamento, foi exatamente isso. Foi, Arim? Foi o perdão, sabe? Não é fácil, não, gente. Eu fico às vezes com raiva ainda, sabia? Não é fácil, a gente é ser humano. Porque pelas leis dos homens, eu tenho o direito, né, de processar ela, porque ela ficou, beleza. Ela teria que me dar um aluguel e... Não, ela tem que me dar um calção, né? Então, seria R$ 500. Eu tenho que devolver para ela o calção, né? Só que eu não devolvi o calção, ela falou que não precisava por conta que ela não pagou a conta de luz e o condomínio. Mas a gente, ela deixou aqui imundo, sabe? E aí teria também mais uma luz, mais o condomínio de janeiro, porque seria o de dezembro, que ela saiu daqui dia 30 de dezembro. Então foram dias muito difíceis, gente, muito difíceis. Foi um dinheiro que fez falta, que eu nem tinha, as pessoas me ajudaram, né? Mas foi muito difícil. Então, pela lei dos homens, eu teria o direito de processar ela. Ah, Sabrina, você é crente, você tem que perdoar os outros. Que tem passado muitas situações esses dias na minha vida, as pessoas falam, ai, cadê a mansidão do crente? Gente, não é porque a gente é crente que a gente é trouxa, não é isso. Mas Deus trabalhou nisso na minha vida. E eu sou uma pessoa que eu luto sempre pelos meus direitos, pelo que é certo. Deus falou comigo. Eu fui no culto e Deus falou. Foi até um pregador de fora que veio, sabe? Lá na igreja, pregador de fora, internacional. E então, quando a gente... Foi ele que falou, gente, agora não lembro. Mas o que eu entendi assim, a pregação foi assim. Então, se eu agir pela lei dos homens, eu tenho direito, certo? Mas o perdão é divino, é da lei de Deus. Então ali Deus começou já a trabalhar no meu coração, certo? Quando foi janeiro, quando foi janeiro, final de janeiro, eu ali lutando, tomando calmante. Nossa, gente, tava uma luta mesmo minha vida, sabe? Eu não fazia entrevista, nada me chamava. E aí eu fui conversando com a pastora lá da igreja, que faz parte do Ministério das Mulheres, cuida de nós mulheres. Ela falou, vem aqui, porque de longe eu não consigo te ajudar, né? E aí eu fui, ela orou, me ungiu tudo. No outro dia, eu fui chamada a fazer entrevista, eu escolhi 3 trabalhos. Eu tentei escolher o que menos me prjudicaria em relação a Deus. E isso vai ser um próximo tópico também, porque eu também preciso mudar de trabalho, porque eu não tô conseguindo ir na igreja à noite, dia de semana, ou trocar de horário, tô pensando ainda. Mas, e aí Deus me abençoou ali, sabe? Havia um jugo sobre a minha vida ali, havia um jugo. Só que dali, gente, vocês pensam que foi só bênção? Não, dali, aí realmente começou a minha luta. Só que essa luta começou eu sendo como cristã mesmo, assumindo como cristã. Então teve um dia, um sábado, que eu não fui eu não tenho ido muito na programação dos jovens, porque eu não tenho dinheiro, realmente eu não tenho dinheiro pra ficar indo, sabe? Eu tenho que priorizar coisas que vai fazer o meu crescimento espiritual, né? E aí teve um dia que eu chorei com uma moça do grupo de jovens, maravilhosa, me ajudou em oração. E eu falei pra ela, nossa, eu tô perdendo minha identidade, porque eu não tenho dinheiro pra comprar o perfume que eu usava, eu não tenho dinheiro pra comprar as roupas que eu usava. E eu chorei, e aí eu saí da sala, porque aqui em casa, gente, eu tô sem sofá, né? Eu trouxe a cama que tava com meu sobrinho, uma cama que já tá velha, né?
porque eu comprei essa cama quando eu casei, então é uma cama que tem 7 anos já. Eu fiquei 6 anos casada. E eu fui pro quarto, comecei a ler a Bíblia, não lembro o que eu li. Eu sei que eu falei pro Senhor, eu falei, eu tô perdendo minha identidade, eu tô perdendo tudo. Deus falou, o Espírito Santo, né, falou, ele até riu, gente. Falou, é isso mesmo, querida, é isso mesmo. Vocês pensam que o Espírito Santo fica só agradando? Ele não tá aqui só pra agradar, ele tá aqui pra nos corrigir, nos orientar. Ele falou, isso mesmo, querida, você vai perder a sua identidade no mundo, porque essa Bíblia no mundo não vai existir mais. Eu quero que você tenha a identidade de Cristo. É isso. Você tem que ter a identidade de Cristo. Então é sobre isso, gente. Sobre isso. É sobre isso que eu quero falar nesse canal. E aí, gente, eu comecei um jejum depois. Eu fui muito atacada aqui no condomínio, ameaçada, minha cachorra ameaçada. E ela latindo, gente. Não, Yari! Vem aqui! Porque a cachorra late? Não, gente, é por causa do tamanho da cachorra, porque eu reclamei de barulho, por N coisas, sabe? Mas enfim, também eu vou falar disso depois. Aí eu comecei um jejum, fui atacada também no trabalho, aí eu comecei um jejum. Eu não sabia como fazer jejum, tinha me esquecido de tudo. Parece que o diabo, esse tempo que eu fiquei longe de Deus, apagou tudo da minha mente, sabe? Então Deus tá tendo que reconstruir tudo de novo. E aí, eu comecei um jejum só de celular, depois eu acabei desativando o meu Facebook. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Ficar sem essa rede social resolveu metade dos meus problemas, gente. Metade, juro. De verdade mesmo. Façam esse teste com vocês. Os primeiros dias é muito difícil. Substitua acordar e mexer no celular por ler a Bíblia. Por ler a Bíblia. Eu acho que o celular tá torto, né, gente? Mas... E aí... Eu comecei um jejum depois de comida. Gente... Apertou, as coisas apertaram. Eu não conseguia fazer nada no trabalho. Eu mudei pra fila que eu estava, porque já me mudaram de novo, com R$500 na carteira, sabe? E eu faço cobrança, né? De veículos leves. E eu, meu Deus, eu vou ser mandada embora. Esse medo eu não tenho mais, não, gente. Porque esse medo que eu tava com medo de trabalho, eu tô experienciando, mas eu não tenho medo mais. Depois também conto mais pra vocês. E eu tive um ataque, gente. Sofri um ataque físico do diabo, um ataque físico, tá? De um demônio. Eu desci com a cachorra, tinham 2 pessoas na porta ali do meu bloco e parecia que o Satanás estava ali mesmo, sabe? Esperando. Eu passei, ele montou nas minhas costas, né? E eu subi caiarinho, nossa, eu comecei a passar mal. Parecia uma crise de ansiedade, mas era uma angústia, um medo, gente. Isso não é de Deus, é do diabo. Toda vez que você estiver sentindo isso, você tem que repreender. E eu não consegui identificar, e eu comecei a mandar mensagem no grupo pra essa moça que ora por mim. Foi aí que a gente fez amizade, né? Pra pastora, pro pastor. O pastor foi duro comigo. Irmã, você tem que definir se isso é do corpo ou é espiritual. Eu fiquei assustada. Só que eu não conseguia falar. A minha boca travou, o demônio, ele tava nas minhas costas, ele pôs a garra dele por dentro, enfiou a mão na minha boca e segurou a minha língua, gente, eu não conseguia falar. Mas você sabe por que ele conseguiu fazer isso? Olha aqui, ó. Eu tinha um piercing na língua, tá, gente? E aí, todos começaram a orar, pastor orou, essa moça orou. E aí eu consegui me libertar desse ataque, mas eu fiquei fraca, gente. Ele levou todas as minhas energias, todas. Eu abri a geladeira, o que eu tinha, que é resto de domingo que a minha mãe me deu, comidas que precisavam ser preparadas, que a minha geladeira ainda estava vazia. Eu comecei a comer pão puro, comer. Eu fiquei uns 20 minutos comendo. Eu falei, pastor, agora eu vou orar e vou me posicionar. E aí eu levantei, orei, me posicionei, tirei toda a legalidade do diabo daqui. Passou-se aquela semana. Eu acho que foi na semana antes do carnaval, gente. 2 semanas, acho que antes do carnaval. Quando foi no carnaval, foi quando eu comecei esse jejum aqui. Eu ia começar esse jejum depois, porque eu tava cansada, eu sofri desse ataque, né? E aí eu comecei o jejum de Daniel aqui, ó. Dia 1º, né? Que foi dia do carnaval e foi dia da conferência, que eu tô com essa camisa aqui, ó, da Decol. Tô resumindo bem as coisas, tá, gente? E aí eu fui na conferência. O Espírito Santo, gente, falou muito comigo, né? 6h41 do dia 1º, o Espírito Santo pediu pra eu anotar. Ele falou pra mim o dia que o Senhor fez aqui, dali o Senhor começou a mover na minha vida, né? Aí no sábado, na sexta-feira a Yarin já não comeu, e eu não percebi. No sábado, foi no dia 1, né? No dia 2, foi no domingo, né? A Yarin tava mal, sabe? Sem comer, eu dando só sachê, Deus, o que que é? E aí
ela ficou muito mal. Na segunda-feira, quando eu saí, eu ia trabalhar de manhã para ir na conferência à tarde, não consegui. Na segunda-feira, quando eu fui sair para trabalhar, eu puxei a orelha dela brincando, ela deu um grito, ela começou a mancar, ela ficou desesperada aqui. E eu, Senhor, o que tá acontecendo? Eu fui trabalhar e aquilo na minha cabeça. Eu falei, é espiritual, 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 espiritual. E aí eu fui pro culto, fui pro final da conferência, peguei o pastor, eu falei, pastor, me ajuda. Ele falou, filha, você tá dando legalidade pra alguma coisa do diabo na sua casa. Eu, pastor, eu só tô fazendo tudo certo, eu não tô mentindo, sabe? Não tô fazendo nada de errado, me consagrei ao Senhor, não converso com homem nenhum, não faço, sabe? Me consagrei mesmo ao Senhor. Ele falou, ora a Deus pra te mostrar. Me ungiu, eu tô com esse olhinho ainda, viu, gente? Até preciso pegar outro. Cheguei aqui em casa, comecei a orar. Primeiro eu coloquei um hino e comecei a louvar o Senhor, de olhos fechados, e não perguntei nada pro Senhor. Minto, perguntei em pensamento, Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Me mostra, porque eu quero me corrigir. E o Senhor começou a me mostrar, gente. Essas blusinhas, camisete, eu comprei 4 ou 5 numa promoção da Pernambucanas, do Stitch, aquele bichinho da Disney, sabe? E eles são consagrados, e eu não sabia. E aí eu peguei essas camisetas, tirei uma blusa de oncinha que eu usei uma vez só. O resto do perfume vermelho, gente, também eu tirei do guarda-roupa. Tinha livros e CDs antigos que eu tinha trazido da casa da minha mãe, também precisei jogar. Ungi o saco de lixo, são saquinhos pequenos dessa vez. Ungi o saco de lixo, deixei no canto ali, mandei o vídeo pro pastor. Aquilo estava dando legalidade pro diabo agir na minha vida. Vocês me entendem? E não foi o pastor que falou, ele me orientou, mas foi o próprio Espírito Santo que falou na minha mente. E aí eu ungi toda a casa, todas as janelas, as portas, orei, consagrei. Gente, quando eu amarrei o saco de lixo, ungi, comecei a consagrar a casa e orar, a Yarin levantou na hora. Ela fazia 3 dias que ela estava deitada. Ela levantou na hora e começou a me acompanhar. E nesse Espírito Santo veio, eu orei, consagrei a minha casa em línguas. A minha casa está consagrada ao Senhor. E aí, gente, as coisas começaram a apertar. Apertar, gente. Apertar. Aqui, ó, Yarin foi curada dia 4. Dia 4/3. Eu não terminei esse jejum, gente. Esse jejum, ele foi até o dia... Eram 21 dias. Ele foi até o dia 15. Ele foi até o dia 15. Eu não consegui terminar esse jejum, gente, porque, nossa, foi muito forte esse segundo jejum que eu fiz. Foi muito forte mesmo, as coisas realmente apertaram. E aí tem acontecido algumas coisas que me deixam chateada, mas quero até encerrar o vídeo aqui, que aí, como eu falei, né, ontem, o pastor no final do culto mostrou o vídeo da crucificação de Jesus, aquele do Mel Gibson, né, que é o mais forte, né, gente? E todo mundo chorou, a igreja inteira foi em prantos, porque é por isso que nós estamos aqui. É porque o nosso Senhor morreu por nós na cruz para levar os nossos pecados. Nós não somos nada, gente. Nós somos pó. Nós éramos, sim, como está aqui na Bíblia, amigos do Senhor. O Senhor andava, Deus andava com Adão e Eva no jardim. Mas nós pecamos por influência do diabo. Mas a Bíblia também diz que existem os homens perversos mesmo, que o diabo não precisa fazer nada, né, gente? Mas esse também é um outro capítulo. E Jesus falou comigo ontem, filha, porque tá difícil, gente, eu não tenho dinheiro. Esse mundo tudo é dinheiro, eu não tô falando de luxo, não, gente, tô falando do básico, tá? Então um sofá aqui, um ventilador mais pífado que funciona, meu pai tenta arrumar. Graças a Deus, uma moça da igreja fez uma doação pra mim de um circuladorzinho de ar pra mim e pra Yarin. Aqui em Bauru faz muito calor, gente. Eu tô realmente sem condições. Eu preciso comprar a ação da Yarin, preciso dar um banho nela. A Yarin tá com ferida no corpo já. Então eu tenho que trocar a ação dela. Tô esperando minha mãe trazer o spray de prata aqui pra passar nela, pra cuidar dela. É o básico mesmo, gente. Tá faltando o básico. E aí você pode falar, nossa, mas Deus não te ajuda? Cadê o seu Deus? Ele tá aqui, gente, o tempo todo. Porque ele ainda me faz louvar, ele ainda me faz acreditar, me faz confiar, orar. E ontem Jesus falou isso pra mim, filho, você não aguenta mais andar de ônibus? Você não aguenta esse trabalho que você tem? Você não aguenta esses vizinhos desregulados que você tem, porque são pessoas desreguladas, gente. Você não aguenta, filha, isso que você tá passando. E olha o que eu aguentei por você. Olha o que eu aguentei por você. Gente, quando Jesus foi crucificado, todo o pecado do mundo foi sobre ele.
O Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo não tinha vindo, né? Mas Deus teve que se retirar do seu próprio filho, porque Deus abomina o pecado. Onde Deus habita, não pode habitar o pecado. E onde o pecado habita, Deus não pode habitar. E eu fiquei, sim, gente, o ano passado eu fiquei 2 semanas sem o Espírito Santo. Gente, que dor que é. Que dor. É uma dor, gente. Sabe aquela vozinha que te aquece lá no fundo? Que às vezes você quer fazer alguma coisa de errado e fala, não faz, filho. Não faz isso, não fala isso. É o Espírito Santo, gente. E sem essa voz, sem o Consolador, a vida é tenebrosa, a vida é sombria. Aí eu fiquei, gente, 2 semanas já sem o Espírito Santo. Agora imagino Cristo ter ficado sem Deus, a dor que ele passou. Às vezes muita gente deve pensar, Deus estava lá, Deus amorteceu a dor da cruz, a dor da coroa de espinho. Não, gente. Jesus sentiu tudo. E eu não estou fazendo estudo bíblico nenhum para saber que ele sentiu, porque eu sei. Ele sentiu tudo, a lança transpassando ele, os pregos, os cravos, a coroa. Tudo, gente. Tudo, ele sentiu tudo. Deus não estava mais lá com ele. E aí ele morreu, ele foi ao inferno, tomou a chave de Satanás e ressuscitou no 3º dia. Ressuscitou e depois ele ficou ali 40 dias andando com os discípulos, passando os ensinamentos. E depois ele foi transladado ao céu, seu corpo foi ao céu. E aí a igreja, ele pediu que a igreja orasse para poder mandar o Espírito Santo, que foi quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo. E é o que nos consola hoje. Então essa é a pergunta, né, gente? Será que eu não posso aguentar? Deus tem o poder para mudar agora. Se ele falar, muda tudo, vai mudar tudo, gente. E não é nenhum passe de mágica, é porque vai mudar. Só que a gente tem que saber enxergar Deus nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Deus tem usado uma amiga minha, ela chama Ana, para falar comigo. Ela me incentivou a gravar esse canal, porque ontem o senhor falou que eu tinha que começar o meu ministério, que eu tinha que começar a falar na internet dele, que eu tinha que começar, que através disso ele vai me abençoar, ele vai derramar chuva de bênçãos na minha vida, porque eu sei que tem pessoas como eu aí. Nós vamos falar, gente, dos piercings, nós vamos falar de tatuagem, nós vamos falar de tudo, gente. Eu vou falar de tudo aqui com vocês, tudo. Não vai ser o tempo todo, porque eu nem tenho tempo também. Mas eu vou falar de tudo aqui, gente, de tudo. Vocês vão entender de uma forma simples, sabe? Simples, da forma que eu entendo. O evangelho, ele é simples. A gente tem que seguir o que está na Bíblia e ponto final. E ponto final. Não tem conversa, não tem invenção, não tem nada. Tudo que esse povo tá pregando aí, sabe? Não é todos. Tem igreja séria, pastor sério. O meu pastor, eu amo a vida dele. É um homem muito sério. Tem os pastores muito sérios. Mas, gente, nós estamos vivendo um tempo de mentiras. E tá na Bíblia isso, que até apostasia, mentiras, pra mim já são blasfêmias, heresias, sabe? Mas é isso, gente, eu quero deixar essa palavra com vocês hoje, de Gênesis, né? Que Deus teve misericórdia do homem, né, de nós, lá no Jardim do Éden, antes, né? E depois a gente vai fazendo mais estudo bíblico, vai falando que já se apontava que Deus ia mandar, né, o seu único filho pra nós, né? E é isso, gente. Hoje caiu no Vale Refeição, Vale Alimentação, caiu menos, eu tenho que estar lá na empresa ver. Aí eu vou no mercado depois do trabalho, porque eu saio tarde, eu vou aproveitar e vou no mercado. Agradecer a Deus também por isso, né, gente? Por mais que seja pouco, mas vai dar certo, eu vou conseguir comprar tudo. E eu recebi uma doação muito grande de alimentos, então tem bastante coisa sólida ainda aqui, aqueles arroz, feijão, as coisas que a gente tem que comprar sempre, eu tenho aqui ainda, graças a Deus, eu vou comprar só as outras coisas, né? E é isso, gente. É isso, eu agradeço a Deus pela vida de cada um que vai ver esse vídeo, tá? Então, curte, compartilha, e que realmente Deus toque no coração de cada um de vocês, revelando aquilo que precisa ser revelado, revelando aquilo que precisa ser dito para que haja uma mudança de vida. E o externo continua, gente. Eu tô aqui nesse condomínio simples, com tudo simples, sem sofá. Mas dentro de mim há a felicidade do Senhor.
a alegria de estar salva. Se eu morrer agora, eu sei exatamente para onde eu vou. Eu vou para o Senhor, eu vou para o céu, ficar com Deus. Então é isso, a vida do crente é isso, gente. Tem que ter certeza da salvação. Um beijo a vocês, Deus abençoe. Que essa semana seja produtiva. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Amém.